Bom, nós daremos continuidade ao assunto de semana passada, concordância nominal, só que agora nós falaremos dos casos especiais, ok? O primeiro deles é bastante e bastantes. Vamos lá. Quando ele for adjetivo, quando adjetivo, ele será variável. Então, o primeiro passo, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: adjetivo varia. Advérbio não varia. O que isso quer dizer? Não. Isso quer dizer que ele não muda gênero nem de número, tá? É a mesma estrutura tanto para masculino como para feminino, tanto singular para plural. Então, o advérbio, ele não vai. Por exemplo, deixa eu ver. Cedo, tá? Advérbio de tempo. Ele acordou cedo. Eu não falo cedos, eu não falo seda, nem cedas. Ah, mas tem cérebro. Não é essa seda que eu tô falando, não. Tô falando de advérbio, tá? De tempo. Então, a gente não tem essa estrutura. Se a gente não tem, o cedo, ele funciona para tudo. Cedo é uma estrutura única. Se ele é uma estrutura única, ele não varia, ok? Então, vamos lá. Ali no caso do bastante e do bastantes, ok? O que ele quer dizer aqui nesse caso? Que o bastante, se ele for adjetivo, ele vai variar. E se ele for advérbio, ele não vai variar, tá? Bom, o adjetivo, ele qualifica um substantivo, ok? E o advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou ainda outro advérbio, ok? Então, vamos lá. No primeiro exemplo. Há bastantes motivos para sua ausência. Há bastantes motivos. Vou botar um para abreviado. Para sua ausência. Gente, há bastantes motivos. Há muitos motivos. Esse bastantes está qualificando o quê? Motivos. Então, motivos é um substantivo, bastantes é adjetivo. Se é adjetivo, ele vai variar. Quando bastantes, né? Quando bastante for sinônimo de muitos, se a gente consegue passar para o plural, se a gente consegue falar em muitos, ele não é advérbio, mas adjetivo, ok? Então, se ele for adjetivo, ele vai variar. Então, há bastantes motivos para a sua ausência. Há muitos motivos para a sua ausência. Se estiver funcionando como adjetivo, vai variar. Agora, o segundo exemplo. Até coloquei, bastante será adjetivo de motivos, tá? Os alunos falam bastante. Vou botar aqui embaixo. Os alunos falam bastante. Bastante. Presta atenção. Os alunos falam muitos? Não. Esse bastante está significando o quê? Muito. Os alunos falam muito. Bastante está intensificando quem? O verbo. Não está qualificando o substantivo. Ele está o quê? Alterando quem? O verbo. Está modificando o verbo. Porque eu não falei que os alunos falam... Os alunos falam, por exemplo. Eu disse que eles falam bastante. Então, eu estou modificando a estrutura do verbo. Se eu estou modificando a estrutura do verbo, isso aqui é um advérbio. Tá? Bastante, intensidade, tá? Se eles falam muito, então eu tenho um advérbio. Então, bastante vai ficar no singular. Ou seja, ele não vai variar porque ele é um advérbio. Aqui, bastante vai variar porque ele consegue para o plural, muitos, tá? E aqui é um adjetivo. Beleza? Então, se ele variar é adjetivo, beleza, não tem problema nenhum. E bastante vai ficar no singular se ele for advérbio, tá? No segundo ponto aí, anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio. São adjetivos que devem concordar com o substantivo ou pronome a que se referem.
eu disse, a fotografia vai anexa ao currículo. Então, olha só. Se eu estou... eu disse o seguinte, que as palavras anexo, incluso, obrigado mesmo, são palavras que vão concordar com o tema que elas se referem, ao substantivo ou pronome a que elas se referem. Gente, eu vou falar, a fotografia vai anexo ao currículo? Não, por que vai anexa? Porque fotografia é o quê? Feminino singular, ok? Então vai concordar com o termo a que se refere. Se fossem as fotografias vão anexas, tá? Então anexas tá relacionado a fotografias, nesse caso aí fotografia, vai ficar feminino singular. Segundo exemplo, os documentos irão, aí ó, anexos. Por que anexos e não anexo ou anexo? Porque são os documentos, tá? Envio-lhes, inclusas, as certidões. Por que inclusas? Porque são as certidões. Incluso segue o documento. Por que incluso? Porque é documento, masculino singular. A professora disse muito obrigada. O professor disse muito obrigado. Então, se for feminino, eu vou falar obrigada. Se for masculino, se for um homem, obrigado, ok? Eles mesmos farão o trabalho. Ela mesma fará o trabalho. Eles mesmos. Ela mesma. Ele próprio fará o pedido ao professor. Ele próprio. Ela própria fará o pedido ao diretor. Ela própria. Tranquilo? A expressão em anexo, percebam que a gente estava falando de anexo e de anexo. De anexo e as suas flexões. A expressão em anexo, ela não varia. É uma locução adverbial de modo. Então, ela não vai variar. A fotografia vai em anexo. Não vai em anexa. Ela vai anexa, mas ela vai em anexo. Porque a expressão, né, uma locução adverbial aí, em anexo, ela não pode variar. Falou em advérbio, não varia. Ok? Opa, mesmo, entre aspas aí, tá? A palavra mesmo pode ser advérbio quando significa realmente, de fato. Se ela é advérbio, ela não vai variar, tá? Então, se o mesmo tiver sentido de realmente e de fato, a gente não vai colocar no plural ou no feminino. Então, o primeiro exemplo é: Maria viajará mesmo para os Estados Unidos. Maria viajará de fato, vai viajar realmente para os Estados Unidos. Então, esse mesmo aí, ele não está funcionando, ele não pode ir para o plural, tá? Então, Maria viajará mesmo para os Estados Unidos. De fato, ela viajará. Então, quando tiver esse sentido, a gente não vai variar, ok? Muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério, alto. Algumas palavras, tá? São palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como advérbios, ora como adjetivos. Adjetivos variáveis, advérbios invariáveis, tá? Os homens eram altos. Altos é característica de quem, gente? Dos homens. Por isso eles eram altos, porque eles não eram alto. Porque na verdade a gente está concordando com homens. Então a gente vai variar. Agora, os homens falavam alto. Gente, esse alto não está modificando homens, mas está modificando a forma como eles falavam, que é verbo. Então, esse alto aí vai ficar no masculino singular, não vai sofrer nenhuma variação. Por quê? Porque é um advérbio. Poucas pessoas acreditavam nele, poucas aí adjetivo. Eu ganho pouco, tá? Estou modificando a estrutura verbal, é um advérbio. Os sapatos estão caros. Os sapatos custam caro. Esse custam caro vai ficar no singular. Por quê? Porque eu estou modificando custo e não sapatos. Tranquilo? E tem outras estruturas. Uma importante. Ele não usa meias palavras. Adjetivo. Estou meio gorda. Eu não estou meia gorda, eu estou meio gorda, tá? Meio, quando significar um pouco, eu estou um pouco gorda, eu estou um pouco doente, eu estou um pouco triste. Aí vai funcionar como advérbio e a gente não varia. Estou meio triste hoje. Não estou meia triste. Metade de mim, porque o meia dá a ideia de metade. Eu não estou metade triste, metade feliz ou metade de alguma outra coisa. Não. Eu estou meio, eu estou um pouco triste, ok? Então, quando meio significar um pouco, vai ser advérbio, portanto, não vai variar, tá? Deixa eu apagar aqui.
para mostrar essa estrutura para vocês. Então, só lembrar que adjetivo a gente varia e advérbio a gente não varia, tá? Vamos lá.